Boa noite, querido irmão, querida irmã, jovens, crianças, anciãos. Boa noite você que vem nos visitar, mesmo que virtualmente aí, onde você está, e conecta-se conosco através do canal do YouTube dessa igreja. Nós estamos todas essas quartas-feiras do mês de março falando sobre histórias ao redor da cruz. É a série de pregações que nós temos trabalhado, mensagens mais de cunho devocional, mas que nem por isso deixam de ser a palavra do Senhor exposta. Mensagens que mostram, queridos irmãos, que mesmo em situações de extrema dor, de dificuldade, e diante de nós está o evento que divide a história, o evento que mostra aonde se cumpre a palavra do Senhor a respeito de salvação da humanidade, na morte e na ressurreição de Jesus. Porém, mesmo com tanta dor, sangue, sofrimento, a palavra do Senhor é tão rica que mostra ainda diversas situações que acontecem nesse ínterim da crucificação e que trazem para nós, principalmente nesses nossos dias, palavras também que nos incentivam e acordam o nosso coração para a esperança, para aprendermos com os desafios, com as lutas que nós temos vivenciado e ver que a graça do Senhor, ela atravessa situações belas e atravessa situações das mais difíceis, mais agudas também. E hoje nós vamos para o terceiro momento dessa nossa série. Começamos falando do encontro de um ladrão com o Senhor, um dos ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus. Semana passada, nós meditamos sobre o encontro das mulheres com Jesus e a palavra abençoadora que Jesus dá para a sua mãe ao conceder a ela agora um outro filho, mais um filho, que iria estar mais perto, cuidando dela. E o discípulo amado que ouve a palavra de Jesus, que agora ele teria uma nova mãe para cuidar e uma nova história para começar a partir dali. E hoje, nesse nosso terceiro momento, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 27. E o versículo é um só, o versículo de número 54. E nós vamos meditar sobre os inimigos que se rendem ao Salvador ao redor da cruz. O texto é um texto que você já conhece, creio nisso. Porém, nós vamos ver que não apenas no versículo em si, mas por algumas circunstâncias que cercam esse momento que nós vamos ler agora, nós podemos tirar algumas lições muito bonitas para a nossa caminhada, para reverberar na nossa memória, no nosso coração, para trazer ânimo, para que você se lembre que o Senhor é poderoso, mesmo em dias que a gente se vê meio acuado, em momentos complicados. Mateus 27, 54, a palavra do Senhor diz que o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era filho de Deus. Verdadeiramente, este era filho de Deus. Queridos irmãos, essa é uma confissão que todos vão fazer, segundo a palavra do Senhor nos mostra. Nós lemos isso, cantamos isso e anunciamos isso. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Lemos isso nas cartas de Paulo, lemos isso aqui no Evangelho, lemos no texto de maior uso para expressões escatológicas, o livro do Apocalipse. Nós vamos vendo que toda a terra vai, de fato, entender e vai se curvar diante do senhorio de Jesus. Porém, alguns vão se curvar já com revolta no coração, reconhecendo, mas sem poder conhecer a vitória celestial e a glória. E outros, confessando o Senhor, vão desfrutando das benesses do reino, vão conhecendo o seu livramento, o perdão dos seus pecados e a vida eterna sendo consolidada a cada momento que se passa aqui. Essa confissão, então, mais dia menos dia, todos vão fazer.
Mas ela acontece também, queridos irmãos, em momentos extremos como esse, diante do qual nós estamos trabalhando. Jesus está crucificado, situações duras estão acontecendo, há todo um momento de vergonha, de oposição, de escárnio, de zombaria, há toda a dor de ser crucificado, dos cravos traspassarem suas mãos e pés, há toda a dor do cansaço de ser chicoteado, de ser cuspido, de ser socado, de cair muitas vezes, o peso da cruz em si, que ele tem que carregar durante um bom tempo. Tudo isso mostra que poderíamos apenas nos ater a essa dor do Senhor. No entanto, como nós já falamos, a palavra do Senhor nos mostra a graça do Senhor sendo abundante, até mesmo em situações que poderiam ser periféricas, mas que compõem essa história, essa caminhada também. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que, fração de segundos ou alguns segundos apenas, por exemplo, diante de um acidente de trânsito, ou de um assalto, ou de um perigo extremo, fazem aquela oração: se o Senhor me poupar dessa, eu vou entregar a minha vida. Já vi testemunho também, queridos, de gente que já fez votos ao Senhor. Se o fulano for curado, ou então, se eu sair desse aluguel, ou então, se eu passar nessa prova, então eu vou te servir melhor, Jesus. Mas eu também já vi testemunho, queridos irmãos, de pessoas que tentaram desqualificar, desmerecer, zombar de Jesus, da Bíblia, dos crentes, da igreja. Gente que, num determinado momento, depois de passar por algumas circunstâncias, acabam percebendo o tanto de coisas erradas que fizeram e se voltam reconhecidamente humilhados agora e se rendem ao Senhor para uma nova história nas suas vidas. E se você quer ter um exemplo dessa última questão, como eu estou falando agora, você pode ver, por exemplo, livros como E a Bíblia Tinha Razão, e alguém se dispõe a investigar de forma profunda os relatos bíblicos para jogar tudo aquilo por terra. E o título do seu livro é um spoiler que eu já estou passando para você aqui, é esse: E a Bíblia Tinha Razão. Depois de colocar tudo abaixo, de tentar ver, comprovar que não havia nada de científico ou nada de textual, de histórico, o título do livro vai demonstrar então o resultado da pesquisa. E a Bíblia Tinha Razão. Um filme que foi lançado há um tempinho atrás e que há alguns anos, há 3 anos, voltou também firme, é um filme que eu recomendo que você assista, Em Defesa de Cristo. E também traz uma narrativa que é muito bem construída em cima dessa temática. Alguém que tentou desmerecer, desqualificar, desprezar o Evangelho, mas acaba conhecendo de fato a verdade. E esse testemunho que nós lemos nesse texto bíblico vai falar um pouco dessa questão. Quero te convidar nessa noite a você caminhar pela Bíblia e aprender algumas coisas através dessa passagem, queridos. E também trazer uma resposta para a seguinte pergunta, para eu e você, para nós hoje: o que nós podemos ter que fortaleça o nosso coração diante de situações extremas, enquanto nós vemos muitas vezes o Evangelho ser vilipendiado, ser ultrajado, como nós temos visto aumentando nesses últimos tempos. Quero chamar a atenção para o texto que nós lemos, para a expressão verdadeiramente. Quando um centurião, um chefe de 100 homens do exército romano, um batalhão com ele, diante de tudo o que acontece muito à sua frente, ele libera essa palavra: verdadeiramente, este era um filho de Deus. Como que esse homem e os seus companheiros chegaram a essa conclusão? Quando nós observamos a palavra de Deus e a própria história, nós vamos observar, irmãos, que romanos e judeus se detestavam. Os conquistadores e os subordinados de guerra. Aqueles que eram os seus senhores e os servos. O opressor e os oprimidos.
os guerreiros e os dominados. Aqueles que eram considerados os pagãos, com seu panteão de divindades, centenas, cultos regados a bebidas e orgias, superstições diversas, e do outro lado, os monoteístas, que faziam culto ao Deus desconhecido, como você vai ler depois, o apóstolo Paulo se referindo a como o Senhor era tratado, tanto no meio romano como no meio grego, lá em Atos 17, aquele que é chamado de Iavé, ou o Eu Sou, o Eterno, aqueles que respeitavam leis religiosas, cerimoniais e sociais de cunho teocêntrico. Judeus, romanos, nada a ser conciliatório, uns acusavam os outros, tanto uns chamando os outros de perdidos, de infiéis, quanto aqueles chamavam os judeus de hipócritas, porque se valiam da religião, mas não mostravam cumprir aquilo de fato. Os soldados romanos, então, tinham prazer em humilhar os judeus, e com Jesus, então, não era diferente. Mas aí nós vamos percebendo, irmãos, que nessa história, nessa passagem do Evangelho de Mateus, que também você pode ler lá em Marcos e também em Lucas, você vai caminhar comigo vendo que aqueles soldados começaram a perceber coisas diferentes, e vai culminar com aquela confissão lá na frente. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é o silêncio de Jesus. Quando nós olhamos aqui para os nossos dias, irmãos, nós vamos ver que nós estamos num tempo que a pessoa ouvir, escutar, se calar, tem se tornado cada vez mais raro. A comunicação tem se tornado extremamente tecnológica, instantânea. Praticamente não existe mais um lugar nessa terra onde você não possa se expressar tendo um celular na sua mão. Você pode falar com pessoas do outro lado do mundo, pessoas do seu lado. Você tem a facilidade de se expressar. Porém, apesar disso tudo, o que tem acontecido também é que as pessoas cada vez mais se negam a escutar umas às outras, a perceber a situação do outro, a realmente se identificar com o que o outro passa. E com isso tem vindo também o que cada vez mais nós vemos, quando nós vemos pessoas falando impropérios, o falar demais, a questão de querer sempre dar a última palavra, dar a última guinada, e é isso que nós temos visto nos nossos dias. No entanto, quando você observa a palavra do Senhor, veja um pouco antes do texto que você leu, capítulo 26, dos versículos 59 até 63. Jesus estava diante de autoridades, estava sendo xingado, estava sendo contraposto em muitas questões, porém, ele não abre a sua boca. Ele ouve, ele é ultrajado, mas ele se mantém calado, porque o seu silêncio não apenas tem algo de propósito nele, como ele demonstra que no seu silêncio ele não está ali para responder às críticas, para entrar em debate com as pessoas, com aquelas autoridades religiosas. Ele não estava ali para ganhar uma conversa. Na realidade, o Senhor tinha algo muito mais alto. Queridos irmãos, diante das falsas acusações, da maldade daqueles religiosos, Jesus se cala. Quando você aí no capítulo 27, no versículo 12, vai observar a mesma questão. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que em tudo aquilo que está acontecendo, os guardas estão cercando, cuidando e observando o que Jesus faz. E uma coisa que me chama a atenção é no capítulo 27, versículo 14, quando o governador, vendo Jesus calado diante de todas aquelas coisas que ele estava ali ouvindo, o texto diz que ele se impressiona. Ele é tocado pelo silêncio de Jesus. Quero trazer para o seu coração, queridos irmãos, uma lição que a gente aprende através do silêncio de Cristo. Primeiro, ele não é um ato de covardia, ele não é um ato de alguém que está acuado, mas ele é um ato de alguém que está cumprindo a palavra de Deus, está entendendo a sua missão, ele está ali para vencer aquilo ali sem nenhum tipo de reação. Se você observar Isaías capítulo 53, no versículo 7, você vai ler assim na palavra do Senhor: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro,
e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Meus irmãos, nós podemos ultrapassar o Antigo Testamento e ir para o Novo Testamento quando nós vamos ver em Efésios, no capítulo 4, versículos 29 a 31, o que o apóstolo Paulo diz para a sua igreja no tocante a falar. Veja que agora o apóstolo vai dar diretrizes que são muito contundentes. Efésios 4, 29 a 31, nós lemos assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que amaldiçoa, que apodrece, que estraga a conversa, e sim unicamente a que for boa para edificação, para fazer com que o outro seja edificado, que cresça, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, ou seja, pelo nosso falar nós podemos fazer isso, no qual fostes selados para o dia da redenção. E aí o texto termina: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Eu penso que Jesus ali, apanhando, sendo socado, se fosse qualquer um de nós no seu lugar, a gente poderia até estar calado, talvez com o coração amargo, amaldiçoando, xingando por dentro, praguejando. Talvez, quando a gente se lembre do silêncio de Cristo, a gente vai pensando, queridos irmãos, que o Senhor em silêncio, Ele tinha um silêncio resolvido, um silêncio que tinha de fato um objetivo para aquilo tudo. Aquilo certamente impacta não apenas o governador, mas também aqueles soldados que viram Jesus também caminhar silenciosamente até a cruz, sem murmurar, sem reclamar. Há uma segunda questão que eu quero chamar a sua atenção em meio a tudo isso, e é a obediência de Jesus. Além do silêncio, Jesus não está ali apenas se deixando levar, Jesus de fato está voluntariamente obedecendo aquilo que era o propósito, a sua missão. Queridos irmãos, em todas as suas atividades, muito antes da crucificação, Jesus já afirmava que estava em obediência. E eu observo aqui que esse comportamento é absurdo para os nossos dias. Quando a gente pensa nos nossos dias, se você lembrar, por exemplo, da década de 60 para cá, vamos falar de canções, o que perpetua, o que tem invadido a mente do nosso coletivo. Você vai se lembrar, por exemplo, de músicas como Quem Sabe Faz a Hora, Não Espera Acontecer. Uma música que marcou muito protestos contra a chamada, o avançar ou o usurpar das funções que o governo pretensamente tinha nas décadas de 60 e 70. A música Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré. Uma outra canção vem dos anos 80, atravessa os 90, está forte aí nos nossos dias. A canção que na sua letra diz assim: vamos nos permitir, vamos fazer mais aquilo que a gente tem prazer, aquilo que a gente quer. Não há nada que se render às regras. A canção Tempos Modernos. Nós vivemos no tempo, queridos irmãos, do meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu bem entender, e ninguém coloca a mão em mim, eu não estou aqui para obedecer nada do que é falado. Porém, você vai para a palavra de Deus, você vai ver um homem que em tudo dizia estar sob a vontade do Pai, e ele veio cumprir a vontade do Pai. Aquele que ensinou os seus discípulos a orar: seja feita a tua vontade, e ele mesmo fez essa oração num momento agudo, pouco tempo antes da cruz. Veja o contraste, irmãos, para aquele centurião, porque ele não está apenas naquele momento diante daquela cruz. Ele conhecia a história sobre Cristo, ele havia visto que aquela placa fora pregada em cima da cruz era uma zombaria por toda a mensagem que Jesus pregava. Aquele homem sabia que diante dele ali tinha alguém que estava resoluto a estar naquela cruz em obediência à sua missão, ao seu chamado. E aqui nós podemos fazer um contraponto entre nós como igreja hoje e o mundo e o exemplo de Jesus, aonde nós nos enquadramos nesses dias. Em obedecer ou em dizer que seja feita a minha vontade, não a do meu Senhor. Aqui, queridos irmãos, diante do centurião estava um homem que não se defendeu das violências sofridas.
Em momento algum, quando Jesus foi castigado, açoitado, ferido, ele tentou fugir. Pelo contrário, ele assumiu cada golpe. E mais uma vez, cumprindo Isaías 53, você vai ler lá, Isaías 53, no verso 3. Um homem que sabe o que é padecer. No verso 5 diz que ele foi moído. No verso 7 diz que ele foi oprimido e humilhado. E lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que era para nós termos o mesmo exemplo, a mesma vivência, copiarmos o modelo de Cristo Jesus. Em Filipenses 2, 7 a 8 diz que ele a si mesmo se esvaziou, assumiu forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, a pior morte daqueles dias, morte de cruz. Queridos irmãos, a obediência de Jesus àquilo que lhe estava proposto traz impacto à vida daquele que era um inimigo, daquele que estava liderando um grupo que caminhou zombando, caminhou tendo todo desprezo, mas que ali, naquela hora, começa a ter o seu coração impactado. Nos nossos dias, queridos irmãos, defendemos obediência ou independência? Nós defendemos parecermos mais com Jesus de fato, ou nós propomos releituras da Bíblia, nós queremos adequar a mensagem da palavra ao que é os nossos dias, queremos ressignificar as coisas, ou de fato nós dizemos, não, é assim a palavra, e eu estou aqui para andar debaixo da salvação do meu Senhor, eu estou aqui para obedecer à voz do meu Pai. Eu me calo, eu obedeço, porque foi assim com o meu Senhor. Mas há uma terceira questão que parece contraditória ao primeiro ponto que nós trabalhamos aqui. Se num primeiro momento o silêncio de Cristo falou ao coração daquele centurião, as falas de Jesus também trazem impacto tremendo na vida daquele homem. E não são falas de revolta, não são falas de rebeldia. Mas diante da provocação, você vai ver aí, capítulo 27, versículo 11, Jesus diz para o governador, tudo que está acontecendo, o que você está falando, é você quem está dizendo. E naquela hora, certamente, aquele homem esperava talvez uma defesa de Jesus, mas ele simplesmente afirmou, você está dizendo, é a tua boca quem está confessando. Porém, queridos irmãos, vamos para perto da cruz. Mateus 27, versículo 46, traz uma seguinte palavra. Por volta da hora 9, 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, esse é o clamor de Jesus ao ser de fato distanciado daquele que é santo, santo, santo. Daquele que é o Senhor que não pode conviver com o pecado, mas naquela hora está sobre o Filho, está sobre o Deus Filho, o meu pecado, o seu pecado, a nossa maldade está lançada sobre ele. A vergonha da nudez lá do Éden, a vergonha de tudo aquilo que fazemos durante toda a história, desde o começo até a consumação, tudo é lançado sobre Jesus naquele momento. E diante daquele peso todo, o Senhor ali clama ao Pai. Ele não grita para o centurião, ele não aponta para outro, para lá, mas ele diz, Deus meu, Senhor. Por quê? E essa é uma expressão, irmãos, que a gente vê que o filho não se revolta contra os homens, não pragueja, mas ele se dirige ao Deus Todo-Poderoso, ao Pai. Talvez agora, aquele centurião olhando para Jesus, ele pudesse pensar, que clamor é esse que eu não consigo compreender? Quem é esse Eli? A incompreensão da fala de Jesus diz que eles clamavam por Elias, já que a vocalização do aramaico é muito próxima. Mateus 27, versículo 50, Jesus fala mais uma vez. E aqui a narrativa do evangelista é apenas que ele clamando com grande voz. Mateus não registra o que Jesus diz. Mas outros evangelhos diz que ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.
Novamente, Jesus se dirige ao Senhor. E as falas de Jesus, querido, vão mostrar que ele tinha uma intimidade, uma paixão, que de fato vão impactar o coração daquele centurião. Mas ainda há mais um ponto que eu gostaria de trazer para você. Diante daquilo tudo, daqueles momentos de silêncio, diante da percepção da obediência, diante também das expressões de clamor, das falas de Jesus orando e entregando sua caminhada, sua jornada, dizendo as coisas que o Senhor falava para o Pai, o Senhor Deus se manifesta. E esse é o último ponto que eu gostaria de trazer. O mesmo versículo 54 diz que na hora que Jesus entrega a sua vida, acontece um grande terremoto. A terra naquela hora se manifesta. Há 3 horas que já estava escuro, de meio-dia às 3 da tarde, parecia noite. E noite densa como uma das pragas do Egito, a 9ª praga. Mais ainda, querido irmão, o terremoto acontece. Talvez o centurião agora longe, ele não percebe o restante da coisa que está acontecendo ali, narrada por Mateus, que é pessoas saindo dos seus túmulos, ressuscitando, gente gritando, correndo, talvez ele só ouvisse gritos, assustado com aquilo tudo. Mas a verdade é que diante do terremoto, das palavras de Jesus, diante daquela questão tenebrosa que está acontecendo, aquele homem agora entende que diante dele estava acontecendo algo muito, muito maior do que ele podia compreender. E aí ele libera a confissão que nós lemos, verdadeiramente, esse era filho de Deus. Querido, aqui eu vou interromper a palavra com relação ao texto, porque a gente não sabe o que aconteceu depois daquele momento. A Bíblia não fala se aquele centurião foi procurar depois uma sinagoga, se depois ele foi procurar os discípulos, estar com eles e orar, ele foi de fato caminhar como um servo do Senhor, e eu prefiro não entrar por esse caminho. Gostaria de parar aqui. A grande questão que eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite é que, assim como aquele homem foi extremamente abalado naquele momento, por aquela situação, o texto mostra que não apenas ele, mas todo o grupo que estava com ele estava atordoado. Depois o outro grupo que vai manter a questão da vigilância no túmulo de Cristo também presencia algo extremamente grande. Mas eu gostaria de, caminhando para o final, perguntar para você algumas questões práticas para esse nosso tempo. Irmãos, nós estamos nos aproximando da Páscoa do Senhor, quando a morte do Cordeiro é revisitada. Quando nós não apenas temos aquelas lembranças que temos aos domingos, mas nós celebramos a nossa vida através da morte de Jesus. E aí, queridos irmãos, olhando para esse texto de hoje, eu gostaria de convidar você a perguntar, como igreja do Senhor, será que a gente sabe a hora que a gente tem que ficar calado? A hora que a gente não tem que dar nenhum tipo de resposta às acusações, aos xingamentos, ao desprezo. Eu te pergunto se às vezes como igreja a gente não quer tanto dar uma resposta para esse mundo, que a gente perde a opção de ver o Senhor dar a resposta por nós. Será que às vezes nós não falamos demais? Será que a gente sabe, eu e você, querido irmão, a hora que a gente tem que se calar, diante às vezes de uma provocação dentro do lar, diante de uma zombaria no nosso trabalho ou na nossa escola? Será que nessa mesma linha, queridos irmãos, a gente tem percebido o tempo de sermos obedientes aos mandamentos de Jesus? Será que nós vivemos num tempo em que a igreja do Senhor se torna cada vez mais dona de si mesma, dona da sua teologia? Ela diz o que é certo e o que é errado e não a palavra do Senhor de fato. Às vezes eu fico imaginando, irmãos, esses evangelistas, esses grandes pregadores que aparecem na mídia, em que eles dão a última palavra sobre todas as coisas. Em que eles se furtam de serem obedientes à palavra, porque talvez o orgulho já subiu tanto que eles é que são os grandes teólogos, os estudados, os mestrados, os doutorados, os pós-doutorados.
E nas nossas brincadeiras internas, às vezes já são os patriarcas, talvez quase uma das pessoas da Trindade. Porém, esses são grandes estudiosos que às vezes se arrogam, mas a verdade é que às vezes a pessoa não tem um mínimo de discernimento de falar assim, o que a Bíblia me diz sobre isso para eu obedecer? E ela busca ajuda em todo tipo de conselho, em todo tipo de situação, naquilo que ela ouve na televisão, no rádio, na internet, mas não se digna a obedecer o chamado de Jesus. Será que nesses dias, irmãos, aproximando-nos da Páscoa, a nossa boca tem proferido um clamor ao Senhor? Será que às vezes nós nos ajoelhamos no nosso quarto e clamamos, Deus meu, Deus meu? Por que estamos desamparados nesses dias? O Senhor tem olhado para nós, ajuda-me a entender tudo o que está se passando. Será que nós temos orado, irmãos, de verdade? Ou como a gente está ouvindo, né, nesses últimos tempos, eu ando tão cansado, eu ando tão desgastado. Você anda cansado, desgastado, você vai parar de alimentar a sua alma? Você vai parar de buscar o Senhor? Diante disso tudo, queridos irmãos, será que nós temos percebido as intervenções poderosas do Senhor? Ali na cruz, um terremoto. No dia que Paulo e Silas estavam dentro da cadeia louvando ao Senhor, um outro terremoto. Será que nós temos percebido, irmãos, que Deus nesse tempo pode intervir de uma maneira poderosa, com milagres, com sinais, com algo de fato que demonstre a sua providência para que todos nós cheguemos à estatura do nosso Senhor? E eu gostaria de convidar você que nós estejamos orando, para que nesses dias, irmãos, como o nosso Senhor trouxe um grande impacto, um grande encontro, o render de fato, a confissão de inimigos diante do seu grande ato. Eles confessaram que verdadeiramente ele era filho de Deus. E eu e você como igreja, querido, nós saibamos a hora certa de nos calar, e nós tenhamos em todo o tempo a decisão de ser obedientes ao Senhor, que a nossa boca tenha sempre um clamor ao nosso Pai, e que o nosso Deus nos conceda a sua intervenção poderosa, milagrosa, os sinais que levem as pessoas a confessarem, não que eu e você somos grandes, não que eu e você sejamos bons, mas que verdadeiramente Jesus, o nosso Jesus, é o Filho de Deus Pai. Vamos orar? Senhor nosso Deus, bendizemos o Teu nome nessa hora, Pai. E Jesus, mais uma vez, louvado seja o Senhor, porque o Senhor é tão grande, tão poderoso. O Senhor é tão infinito, Pai. Mas como o Senhor pode nos amar, nos cuidar, nos perdoar. E mais incrível, Jesus, o Senhor não cansa de repetir isso, de nos amar a cada dia, apesar de nós mesmos. Ó Deus, eu venho te pedir que o Senhor nos ajude como igreja, Pai, a buscar a Tua face. Esses dias, Senhor Deus, de extrema dor também, quantas famílias machucadas. Senhor, quantas pessoas sem rumo, sem direção. Ó Deus, que olhando para a Tua cruz, nós venhamos a trazer para o nosso coração de que o ladrão pode te encontrar, de que a